Quem anseia pelo aplauso do povo, mesmo que seja um erudito, não é um sábio. Os sábios não buscam a aprovação popular. E hoje, meu entrevistado, Alexei, é um músico erudito. Bem-vindo ao Além dos Outdoors, Alexei. Muito obrigado, Ed. É um prazer estar aqui. Além dos Outdoors. Estamos começando mais um Além dos Outdoors, aqui com o pessoal da Pureza Filmes e com Alexei. Eu vou passar aqui, Alexei, os nossos patrocinadores. A FACOP, que é as faculdades do Centro-Oeste Paulista. FACOP, além do curso de odontologia noturno, que é um diferencial que você pode trabalhar enquanto faz faculdade, tem mais de 50 pós-graduações. Você que já é dentista e quer aumentar o seu atendimento, fazer buchectomia, fazer botox, preenchimento, né? Você procura a FACOP, faz lá o seu curso de especialização e começa a ganhar mais dinheiro. Então a FACOP, nossa parceiraça aqui do Além dos Outdoors. Parceira nossa também é a Eficaz Mídia. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de ponto de ônibus de Bauru e Agudos. Então, se você quer fazer uma propaganda em ponto de ônibus, é com a Eficaz Mídia que você tem que conversar. Alexei, como que fala seu sobrenome? Lisonenko? Você quer saber em russo ou em português? Fala os dois pra gente, como que é em português. Em português é Lisonenko. Lisonenko. Em russo? É Lissunenko. Ah, tá. Tem um Yenko. O K leva um. Não, Ko, né? É Lissunenko. Ah, interessante. Mas você é brasileiro, nasceu em São Paulo. Eu sou brasileiro, nasci em São Paulo. Enquanto você tem origem russa, seus netos, os seus avós são russos, não é isso? Isso. Os meus avós, Alexei e Alexandra, eles vieram em 1953. Eles nasceram na Manchúria, né, que é da China, mas na época era da Rússia. E eles vieram de navio para cá em 1953. E eu fui criado por eles dois. Tanto que meu nome é Alexei Lisonenko Neto. Em homenagem ao meu avô Alexei. Em homenagem ao seu avô. Agora com a guerra da Rússia, estão te enchendo muito saco? Olha, até que não. Às vezes num churrasco ou outro, uma festinha, o pessoal sempre pergunta a minha opinião. Então... Era isso que eu ia fazer. Qual que é a sua opinião? Porque eu sou um dos caras, eu sou um cara do contra, todo mundo aqui sabe. Eu sou um cara que vê todo dia a notícia da guerra. Se eu colocar aqui no meu Google, você vai ver que a última coisa que eu pesquisei foi Rússia. Porque eu tô torcendo pra Rússia. Sério, eu tô torcendo pra Rússia. Eu sou um cara que torce pra Rússia. Impopular? Impopular, mas cada um tem um lado. Então, o que acontece é que, assim, nós somos muito, não poderia falar massacrado, mas, assim, muito bombardeados com uma mídia mais ocidentalizada, que é patrocinada pelos Estados Unidos. E isso não não estou defendendo a Rússia, em hipótese alguma. Na verdade, estou passando uma visão de que a Rússia, o que é nos passado pela mídia, a Rússia invadiu a Ucrânia, e começou essa guerra. O que acontece é que isso é uma coisa que já tem mais de 7 anos dessa invasão, que existem repúblicas separatistas, que a Rússia está envolvida. Então, assim, é muito mais complexo do que o pessoal fala que simplesmente a Rússia invadiu a Ucrânia e quer expandir os seus territórios. Tem muito mais coisas envolvidas, que assim, a gente vai ficar um programa inteiro e ainda talvez não vai chegar numa conclusão. Então, assim, o que eu acho importante as pessoas verem? Procurarem mídias alternativas, especialistas, que tem muitos, inclusive no YouTube, para poder escutar os dois lados. Porque, na verdade, assim, quem sofre é o povo ucraniano. E agora uma parte do povo russo também está sofrendo com sanções, que não é fácil. Eu tenho amigos que moram na Rússia, que uns são a favor do que está acontecendo, outros são contra. Então, assim, é muito complexo nós, estando aqui no Brasil, ou qualquer outro lugar que não esteja envolvido e não esteja vivenciando aquilo, dar uma opinião. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente simplesmente falar a Rússia é vilã,
Ucrânia é boazinha. Na verdade, existem governos que são influenciados por outros governos. Existem interesses muito maiores do que simplesmente um território. Sim. Então, é uma coisa mais globalizada, uma questão de geopolítica muito mais complexa do que é o que nos é apresentado. Concordo plenamente. Infelizmente, assim, desculpa te cortar, essa mídia assim de levar estrangeiros para lutar na Ucrânia contra a Rússia, essas propagandas que você vê, inclusive eu tenho conhecidos que foram para lá, lutaram contra a Rússia e alguns ainda estão lá, assim, eu sou contra o que está acontecendo, porque a população é quem sofre, e sou a favor de que as pessoas que vão defender, ajudem a defender o próprio povo brasileiro, que nem tivemos desastres aqui no Brasil. Por que muitas das pessoas não vão lá ajudar a socorrer em desabamento, catástrofes que nós tivemos aqui no Brasil? Então, assim, eu estou indo para um outro lado, mas para dizer que não dá para eu emitir uma opinião que simplesmente, eu sou a favor da Rússia, a Rússia está certa. Na verdade, não tem ninguém inocente. Nem da Rússia, e nem da Ucrânia, e nem da OTAN, de lugar nenhum. Tem até algumas frases antigas que falam assim, numa guerra não tem lado certo, né? Pois é. Aconteceu alguma coisa. E eu acho que a Ucrânia virou muito marionete dos Estados Unidos. Não é a Ucrânia que está lutando ali contra a Rússia. A Rússia está usando a Ucrânia, os Estados Unidos estão usando a Ucrânia para enfrentar a Rússia ali longe da casa dela. Na Rússia tem uma piada que é assim, a Rússia vai lutar na guerra até o último homem. E os Estados Unidos, a OTAN vai lutar, a Rússia vai lutar até o último soldado russo. E a Ucrânia, a OTAN vai lutar na guerra até o último soldado ucraniano. Ou seja, eles fornecem armas, mas eles não se envolvem. Então, assim, e fora a questão de indústria armamentista, quem que ganha com isso? Porque precisa vender arma. É um comércio. Por isso que eu falo, é muito mais complexo, assim, se você tem uma indústria de armas, você precisa produzir... Nos anos 2000, tinha um dado que era o seguinte, 1 de cada 4 americanos trabalhava na indústria de armas. 1 de cada 4 americanos trabalhava na indústria de armas. E para sustentar essa indústria, que era 25% dos empregos americanos, tinha que ter uma guerra a cada 10 anos. Porque tem que ter uma guerra a cada 10 anos. Então, de vez em quando, eles fazem alguém ter guerra para vender essas armas, os governos comprarem armas. Senão... Por isso que esse ano o Congresso americano aprovou um orçamento de não sei quantos milhões ou trilhão, não recordo o número, para investir, ajudar a Ucrânia. Então, assim, por isso que eu falo, nós somos assim, muito pequenos perante um... E quando, na verdade, eles não estão ajudando a Ucrânia, eles estão ajudando a indústria nacional, que ele vai falar assim, eu vou ajudar em não sei quantos bilhões, comprando armas que são fabricadas aqui, dando para eles, mas está gerando emprego interno. Mas uma coisa que eu falo, essa guerra é uma forma dos Estados Unidos chegar até a China também. Mas aí a parada mais dura, viu? Mas o objetivo é a China, não é a Rússia. Com os chineses o negócio muda. Viu? Alexei. Mas Rússia também tem muito Alexander, não tem? Lá? Tem, Sasha. Alexei, poxa, como que você escolheu a música clássica? Você é pianista, né? Você Eu sou maestro pianista. Maestro pianista. E outra coisa, qual foi o seu primeiro contato com o piano, assim, que você decidiu fazer faculdade? A história é muito interessante. Eu tive o prazer de ter sido criado pelos meus avós, Alexei e Alexandra. Quando os meus pais se separaram, acho que eu tinha 7, 8 anos, aí eu fui morar com meus avós. Os filhos se separaram também, uns foram com a avó materna, outros com o meu irmão Júnior, ele foi com minha avó materna, 3 irmãos. Eu e o Sérgio, meu irmão mais velho, fomos morar com o meu avô Alexei e Alexandra. Só que o Sérgio acabou indo para um colégio interno, que era mais velho, coitado. E eu acabei ficando com os meus avós. E aí fui com meu avô foi ordenado padre, então viajei com ele para os Estados Unidos, para um mosteiro em Jordanville, para ele ser ordenado padre, foi uma experiência maravilhosa. Seu avô? Isso. Mas ele era casado? Exatamente. Mas como assim? Na igreja ortodoxa, ortodoxa. Tá. Ortodoxa russa, é permitido ter o padre
casado e o padre não casado. Legal. E ele era um dos casados. Um dos casados. Bacana. E aí, quando nós voltamos, eu lembro, assim, a trajetória nossa era, ele levava eu para a escola, e na volta a gente ia para o bar, onde ele ia tomar a cervejinha dele e eu tomar meu Guaraná. Sim. E eu sempre via as filhas do dono do bar, as netas do dono do bar, chegando da aula de piano. Meu avô sempre perguntava, de onde elas estão vindo? Da aula de piano. Perguntou umas 3 vezes, até que ele virou para mim, você quer aprender piano? Eu nem sabia o que era piano. Eu, com 10 anos, falei, vamos lá, né? Sei lá o que é isso. Aí pegou o endereço da professora, chegando na primeira entrevista com a professora, certo. Darcy Cury. Um beijo para a dona Darcy, pessoa muito querida. Ela perguntou pro meu avô, por que o senhor trouxe ele aqui? O senhor que quer, ele que quer? Aí meu avô falou, olha, dá uma olhada nos dedos dele. Aí ela olhou assim, dedos compridos, dedos de pianista. Então, a partir dali, comecei a estudar piano. Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. Legal. E aí foi natural, estudando piano, isso com 10 anos, até chegar na faculdade. Na verdade, muita coisa acontece no meio do caminho. Sim. Minha mãe é corretora de imóveis. No meio do caminho, deixei de morar com meus avós, fui morar com ela, acho que acredito com uns 15 anos. Aí ela botou para trabalhar, abriu uma empresa de despachante, fui emancipado para virar um dos sócios, e aí ficou entre música, trabalhar com isso, comecei a trabalhar com corretagem também, e aí chegou a época de fazer faculdade. Por influência da minha mãe, fui fazer faculdade de Direito. Fiz 3 anos de Direito. Eu lembro que eu estudava na Universidade de São Marcos, lá no Ipiranga. Sei, conheço. E um dia eu atravessei a avenida, a Nazaré, e nem sabia o que tinha do lado, mas escutei um som de instrumento. Pum, pum, pum. Era uma casa grande. Aí eu entrei e perguntei, nossa, o que é isso aqui? É um portão grande. Isso aqui é a universidade, é a Unesp. Aí, acho que 1 ano depois, ou 2 anos depois, prestei o vestibular, estava entrando lá, larguei o direito, fui fazer música. Aí você fez música lá no Instituto de Artes da Unesp. Instituto de Artes, né? Que na época era no Ipiranga, agora está na Barra Funda. Tá na Barra Funda. A Unesp lá agora é na Barra Funda. Não, lá no Ipiranga é outra faculdade lá, agora não é mais de artes lá, né? Não, saiu de lá, a Unesp. Não, mas ainda tem lá, não tem? Tem Será que centro cultural, alguma coisa lá. Ficou alguma coisa? Ficou alguma coisa lá. Enfim, nós não somos muito guia turísticos de São Paulo. Poxa, aí você fez... dentro da faculdade de música, né? Tem várias vertentes que você pode seguir, né? Você já entrou querendo ser piano, né? Mas como que é a formação de maestro? O que diz assim que... Pô, tu toca o violão, aí para eu ser maestro, qual que é a diferença? Então, maestro... você pode fazer faculdade de regência. Tá. Você pode ser maestro sem fazer a faculdade de regência e você pode ser pianista também sem fazer a faculdade de piano, que foi o que eu me formei. É uma profissão em que você não precisa ter o diploma para você exercê-la e para você mesmo sendo um profissional. É mais feito de acadêmico. Então, mas para ser maestro você precisa estudar bastante, porque você trabalha com outros instrumentos, pode ser maestro de um coro, pode ser maestro de uma orquestra, então você precisa entender dos instrumentos, saber ler as partituras que os instrumentos vão tocar. Eu costumo falar que o maestro é um grande administrador. Ele pega vários diferentes instrumentos e pessoas diferentes e transforma numa coisa só, um som só. Entendi. Então ele criou uma harmonia. E você virou um pianista clássico, né? Isso. Você não toca Elton John? Toco. Opa! Eu adoro, como chama a música do Your Song? Não, eu gosto de... Nossa, é uma das minhas músicas favoritas. The Long, Long Time. Como que é? Que ele tá indo é um astronauta, que ele está se despedindo da esposa. Meu Deus do céu.
Pesquisa, produtora, pesquisa aí, ó. Elton John, música, astronauta, se despedindo da esposa. Aí que eu esqueci o nome da música, como chama? Eu não vou cantar pra fazer vergonha, Paula. Mas você perguntou... Rocketman. 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 I'm Rocketman. Mas você sabe uma coisa interessante na faculdade de música? O pessoal me conhecia como o cara que tocava Cazuza. Porque adorei. Assim, sempre gostei da música do Cazuza. Uhum. E depois que eu aprendi a ler cifras... Porque assim, antes de eu entrar na faculdade... eu fiz uma viagem de formatura do colegial. Uhum. E no último dia da viagem, a gente estava no sul, no sul, acho que Gramado. No hotel arrumaram um piano. E aí, Alexei, vem aqui, vai tocar alguma coisa pra gente. Aí, legal, vou tocar. O que eu vou tocar? Bach, Chopin? Então, né? Aí eu me dei conta do que o repertório erudito não é um repertório que agrada muita gente, então assim, eu teria que ser mais eclético. Aí eu comecei o quê? Aprendi a ler cifras. Aí eu comecei a comprar aquelas revistinhas com cifras e aí eu aprendi a tocar várias músicas populares e na faculdade de música você tem várias salas com piano. Então, entre o intervalo de uma aula e outra, eu pegava a revistinha e ficava tocando lá e cantando. A pessoa escutava e gostava. Realmente, a música erudita não é apreciada. A música clássica, principalmente o clássico do piano, não é muito apreciado, principalmente no Brasil, né? Na Rússia, talvez seja mais apreciado. Mas os caras jogam xadrez, tomam vodka e escutam Bach. Mas aqui a gente escuta Jorge Mateus, sabe? Jorge Mateus. Eu conheço. Mas assim, outra coisa que é da dificuldade do piano é que nem todo lugar tem um piano. E um piano bom, porque às vezes tem uns desafinados. Então, assim, eu fui fazer aula de violão porque qualquer churrasquinho alguém tira um violão de dentro do carro, do quarto, toda casa de vó, às vezes tem um violão lá jogado. Ninguém tem um piano. Porque piano é muito caro. Quanto custa um piano? Olha, um piano novo... Um Yamaha de cauda. Uns 100 mil. Uns 100 mil reais, né? Mas eu acho que eu posso estar errando aí. Nossa, mas como que você vai fazer seu filho? Fala assim, pai, eu vou fazer aula de piano. Compre um piano digital. Um piano digital. Aí já começa bem. Me dá um piano. Agora, dentro dos clássicos, o que você é fã de quem? Quem que você mais admira? Compositor erudito? Tchaikovsky. Nunca ouvi falar. Tchaikovsky é famoso pelos balés. Pelos balés. Pelos balés? Bela Adormecida. Agora é o que eu vou passar. O Quebra-Nozes. Muito famoso. Lago dos Cisnes. Nossa, pelos balés, certo. Eu tava esperando você falar... o que eu conheço? Bach, Mozart. Beethoven, Mozart, Frederic Bach, tem aquele Chopin. Mas você sabe por que eu gosto de Tchaikovsky? Eu fiz mestrado em mídia e tecnologia aqui em Bauru, na Unesp também. Quando você começa a ver a capacidade intelectual da pessoa sem recursos tecnológicos, sem eletricidade, compor uma sinfonia, um balé, compor para diversos instrumentos que ele não tem um computador, que ele possa experimentar os sons. Sim. E ele conseguir juntar todos os instrumentos de uma forma tão perfeita, que é o que Tchaikovsky fez. Todas as músicas dele, a orquestração é muito bem construída. Então, assim, a genialidade dele é assim, muito... É uma das coisas que eu admiro muito. Então... O produtor que você está me falando, fala alto. 300 mil um piano tá aqui. Ela foi ver o preço do piano. O preço que eu falei. 300 mil o Yamaha de cauda, você chutou baixo aceitamos doação. A minha filhada Maria tá fazendo aula de piano lá no Conservatório Jauense de Música. E ela falou, agora ela quer um piano. Não vai ganhar, né? Ai, meu Deus. Mas assim, por que você acha que as pessoas não têm... É por falta de acesso? Ou você acha que é uma música mais difícil e não tão simples de gostar? Não é acesso.
Porque qualquer pessoa tem acesso à música, qualquer pessoa tem acesso a tudo hoje em dia, através de um celular. Na verdade, é falta de estímulo, falta de apresentar. Eu falo isso com base em ópera. Eu nunca gostei de ópera. E sendo músico erudito. Até o dia que me deram um livro, que acredito que o nome dele chama Cobb, que diz a história das óperas. E eu comecei a entender que as óperas do passado são os musicais de hoje. E aí eu comecei a entender o que o compositor escreveu, ou seja, eu comecei a receber ferramentas para poder interpretar o que foi composto. Comecei a amar ópera. Então, o que eu vejo? Falta o quê? Instrução. Só que assim, a pessoa precisa não é iniciativa, mas assim, precisa ter um estímulo. É que hoje nós não temos estímulos para coisas culturais, coisas que vão engrandecer a mente da pessoa. São coisas vazias. Entendi. Tem duas questões assim que talvez que sejam místicas que eu vou te perguntar. Por que os melhores pianistas são sempre russos? Alemão, russo, assim. É difícil ver. Tem o nosso Giancarlo Martins, né? Como chama? O rapaz lá que teve o problema. Enfim, o nosso maestro. Mas a maioria dos pianistas que você vê assim ficarem na história são nórdicos. E outra questão, por que todo ditador sanguinário gosta de música clássica? Bom, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Primeiro que nós temos pianistas fabulosos no Brasil. Hoje em dia tem um negócio assim, acirrado. É questão da disciplina. É questão a dificuldade que essas pessoas vivenciavam. Você tem a dificuldade de acordar. Você não acorda num país tropical, gostoso, que te dá vontade. Nossa, que lindo o céu. Eu vou já acorda de sunga, né? É uma beleza. Lá para você vencer, primeiro que é muito acirrado. Segundo, é que você precisa assim, ser o melhor dos melhores para poder se destacar. Então, o que acontece? Você vê que assim eles desenvolvem muito, estudam muito. É questão da disciplina mesmo. Eu tenho uma amiga que é búlgara e ela mesmo falou que assim ela colocava 5 despertadores em lugares longe da cama dela para ela levantar 5 horas da manhã em pleno inverno para ela andar na neve para fazer aulas de violino. Tinha que querer muito, né? Eu jamais faria isso. Mas aí que tá, a necessidade de você precisar superar, a necessidade de você precisar ser... o que eu vejo assim, quando as coisas são muito fáceis, quando você tem acesso às coisas, você não se esforça muito. Tanto que esses países que se superaram, que o povo assim, tem uma gana, que se destacam, são países que passam por guerras. São países que sofreram, são países assim que dão valor à cultura, à liberdade, ao conhecimento. Então, assim, eles têm uma formação muito diferente da nossa. O nosso não dá assim um jeitinho. A gente conseguiu tudo fácil, né? No Brasil. Então, assim, é muito complicado, que nem você vê na Coreia do Sul. A disputa que é para você conseguir ter um emprego, o nível é altíssimo. Então, assim, você pega o pior lá e traz para cá, ele vai se sobressair. Então, assim, quando você tem um nível muito alto, você tem uma necessidade também, você tem que se superar. E fora que, assim, o pessoal se especializa também. Tivemos a época do comunismo em que o Estado incentivava muito os estudos, mas também tem a questão do berço cultural. A Europa foi o centro da cultura do mundo, tanto que uma coisa que é interessante, as expressões musicais que você tem nas partituras são todas em italiano. Pode estar uma partitura em japonês, vai ter lá molto, andante, allegro. Então você vê o quê? Que a Europa sempre foi o berço da cultura, que depois foi se disseminando. Mas é uma questão assim eu acredito que seja assim, necessidade.
Eu acho que se nós fôssemos um país menos abençoado por Deus, talvez nós fôssemos assim... Tem que ser mais aplicado, né? Mais aplicado. Então, acredito que assim... Aquela frase, né? Bons mares não fazem bons marinheiros. Então, talvez isso que falte pra gente. E a outra pergunta... Por que todo ditador sanguinário gosta de música clássica? Você sempre pega os caras, Stalin, Hitler. Esses caras, você vai ver a biografia deles, eles escutam muito música clássica. Eu acredito que primeiro porque era música tradicional da época. Mas também o que acontece? Apesar do caráter que a gente não gosta muito dessas pessoas, mas são pessoas extremamente capazes, são pessoas inteligentes. Para dominar tudo, chegar e convencer todo mundo. Exatamente. De sandices, né? O cara tem que ser bom, né? Então assim, o efeito que a música erudita causa no cérebro de uma pessoa, causando as sinapses, provavelmente ajudam a musculatura do cérebro a raciocinar melhor. Eu mesmo, uma das coisas que eu gosto de fazer é quando eu estou estressado, eu vou ao piano e começo a tocar e começo a pensar no problema que eu tenho que resolver. Então, assim, é como se desatasse um nó. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma terapia para isso também. Eu não inventei, eu copiei do Obama, do Barack Obama. Quando eu tenho um problema muito assim, que eu não tenho solução, eu vou lavar a louça. Eu começo a lavar uns pratos ali, uma lavando, vou lavando uns copos, enxaguando e pensando. Aí depois sempre que eu termino ali, eu já tenho uma solução. Não uma solução, mas um caminho. Talvez isso aqui vai dar certo. Mas você sabe que, entrando nesse assunto, todos os problemas, pelo menos assim, eu penso assim, podem não ter uma solução, mas tem algum caminho a se seguir. Então, assim, nada é perdido e nada assim, é o fim do mundo. É que a gente é meio dramático. Né? A gente, acabou o mundo, agora explodiu tudo. Bom, formado em música em São Paulo, onde que apareceu Bauru na sua vida? Facebook. Mas antes, campanha eleitoral. Candidato pelo partido nazista. Não, brincadeira. Apesar de não ser místico, eu sou místico também. Eu sou aquela coisa, eu acredito, mas não acredito. Mas não deixo de acreditar. Eu fui candidato a vereador em São Paulo e naquela febre de... Acho que foi em 2014 não. Foi 2011 ou 12, não me recordo agora. Acho que foi 2012. Na febre de tentar alcançar o maior número de pessoas, fiquei adicionando um monte de gente pela internet e pelo Facebook. Aí acabei adicionando a minha atual esposa. Então, assim, eu conheci minha esposa pelo Facebook. Olha que beleza da tecnologia, né? E aí, eu sempre quis sair de São Paulo. Eu tinha um plano de sair de São Paulo em até 10 anos, porque, assim, é muito estressante. Poluição você tem 24 horas, estresse 24 horas, violência 24 horas. É maravilhosa a cidade. Só que, assim, é uma cidade que te consome muito. Então, assim, tem quem gosta e tem quem prefere só ir curtir. E aí, ao conhecê-la, a gente pensou, ela vem para cá ou eu vou para lá? Eu falei, não, eu vou para aí. Até porque ela vindo do interior indo para São Paulo, eu ficar maluco, porque eu já me preocupo com a minha segurança. Ela, tranquila com a vida que existe em Bauru, apesar de não ser tão tranquilo quanto a gente acha, mas assim, lá você não pode dar bobeira em nada. Não. Então ela não ia poder sair do bairro. E eu sou meio neurótico para algumas coisas. Então, optamos pelo melhor vir para Bauru, que era um dos meus planos. Bacana. Aí você veio para Bauru. Isso. Que as mulheres fazendo os homens mudar de cidade, né? Eu sou de Jaú, não sou de Bauru. Estou aqui também. Viu? Aí você veio para Bauru.
Ah, você fez mestrado aqui em Bauru, na Unesp, já era unespiano, continuou na Unesp, em mídia e tecnologia. E a música aqui em Bauru, você encerrou. Você já trabalhava com imóveis lá em São Paulo, né? Já era Isso. corretor de imóveis. Paralelo, você nunca teve a música só como profissão? Só músico como profissão? Eu trabalhei alguns anos como corretor, aí depois Aham. eu larguei e fiquei só dando aulas, dando concertos em São Paulo. Ah, legal. Aí eu vim para Bauru. Aí Bauru não tem um mercado pra você fazer isso. Aí é mais complicado. Eu passei É. até em concurso aqui, trabalhei no Detran de Aham. Bariri por alguns anos. Só que, assim, eu sempre quis... eu tive restaurante em São Paulo também. Restaurante? Isso, de comida russa e francesa. Que É legal. uma das coisas que a gente Que comida que é russa? Comida russa é tudo que combina com vodka. Isso eu gostei. Eu Isso- já acho que já tá pra mim, Essa tá é uma bom. frase do meu amigo Sérgio, que era um Ah. dos donos de lá, que está na Rússia. Ah, é? Mas o que é? Qual o prato típico da Rússia? Qual é a feijoada suas lá? É peixe, muito Peixe. peixe, salmão defumado. Vocês têm mar pra caramba, né? Mar congelado lá. Né? Então tem salmão pra você. Tem bastante. Ai, que bom, então gostoso. Massas. Hum. E aí, aqui em Bauru, eu criei um coral e uma orquestra chamada Sons de Sons Bauru. de Bauru. Até mandei um vídeo para vocês verem como que é a apresentação. Sim. Só que quando veio a pandemia, matou tudo. Ah, tá. Tem, o vídeo é bom? É bom. Vamos escutar um trechinho. Aquarela do Brasil, hein? Aquarela do Brasil. Um trechinho pra vocês. E aí, o que é? Existe ainda o Sons de Bauru? Por enquanto tá parado, mas eu vou voltar. Mas como que é o projeto? Conta pra O gente. projeto é um coral com pessoas que não são profissionais da área de música. Uhum. A gente canta músicas variadas, músicas populares mesmo, tanto que você escutou Aquarela do Brasil, tem Get Lucky, legal. Erudito, assim, é muito pouco. Get Lucky do... Daft Punk. Daft Punk, nossa, muito bom. Eu acho que eu mandei o vídeo também, mas se eu não mandei, eu mando depois. Tá. E assim, só que as apresentações são beneficentes. Entendi. Tanto que nessa apresentação que nós assistimos, nós arrecadamos acho que 300 quilos de alimento no Teatro Municipal. Eu fiquei muito contente porque foi uma quinta-feira à noite e conseguimos praticamente lotar o Teatro Municipal aqui de Bauru para uma atividade como essa, cultural, mas com cunho beneficente. Poxa, isso tem que voltar. É engraçado que quando eu morava em Mineiros do Tietê e vinha muito para Bauru, eu achava assim, nossa, Bauru tem uma diversidade cultural muito legal. Olha só aqui, ó. Sons de Bauru. E é uma estrutura um pouco grande, né? Você tem 6 músicos, 7 músicos, não? Mas muito legal, parabéns. Aqui em Bauru, já que você falou de diversidade cultural... Aí eu achava que tinha, até morar aqui. Aí não tem. É uma pena, porque temos músicos fantásticos, excelentes, só que falta espaço para eles. Tem uma sinfônica aqui de Bauru?
Tem? Eu nem orquestra sabia. muito boa. Uma Eu banda sei muito da de boa. Botucatu, porque quando eu vou nos lugares, qual a sinfônica que eu escuto, que tá tocando em todos os lugares de Botucatu? Porque é municipal, né? Os músicos são concursados lá, e pá, então tem. Aqui são bolsistas. Ah, bolsistas? Mesmo assim, são muito bons. Muito bons. É muito bem dirigido, bem organizado. Mas falta espaço, né? Eu acho que espaço físico, né? Até, né? Precisa de uma atenção especial para a cultura aqui da nossa cidade e principalmente para os músicos. Porque, assim, músico bom Bauru tem. Isso eu falo sem sombra de dúvidas. Uhum. Pianista, músico, veio para Bauru. Bauru não tem mercado. Se abriu voltou para imóveis. Eu fiz o sonho da minha mãe. Abrir uma imobiliária. Porque quando eu fui fazer faculdade de Direito, ela falava, eu preciso de um advogado para minha imobiliária. Vai ser você. E eu fui contrariado. Adorei a faculdade de Direito. Me arrependo de ter saído, mas assim, não porque eu não me arrependi tanto porque eu fui fazer música, mas assim, eu voltei agora para o mercado imobiliário porque é um mercado promissor, é um mercado que não falta trabalho e é um mercado que você tem a oportunidade de realizar sonhos também. Sim. Isso eu acho muito legal. Você consegue pessoas que têm dificuldades de encontrar um imóvel, de conseguir, que às vezes aparece cada pepino e... É muita poesia isso daí. Não é assim também, não. Essa parte poética do negócio, né? Não é? Bauru tá vivendo um boom imobiliário, né? De alto padrão. Agora de baixo padrão tá difícil, não é? Temos muitas casas, assim, simples aqui. É que assim, o que seria baixo padrão? 250 mil, 300 então, mil? Pai, você acha que baixo padrão é 250 mil? Então, esse que é o problema. Nós somos um país pobre e rico, onde um carro popular custa mais de 100 mil reais. Então, que é ridículo. Não existe mais carro popular. Não existe mais habitação. Hoje, um cidadão de médio para baixo bauruense, ele, se não tiver uma ajuda efetiva do governo, ele não tem mais casa. É impossível comprar uma casa em Bauru. Quem tem... a MRV, os predinhos, assim, até citei o nome da empresa, mas enfim, predinho. Poxa, tem que dar 20 mil de entrada e a prestação fica R$1.000 aí no mínimo. Mais um balão de não sei quanto, não vai comprar, entendeu? Não vai comprar, ele vai pagar 600 de aluguel pro resto da vida. E tem que pagar isso enquanto tá pagando aluguel, esperando entregar o negócio. Então é dobrado. Não vai, aí o cara ganha R$1.800 por mês, como que paga? Não paga. Então não existe mais, não vai morar. Esse boom é muito complicado porque, assim... só que qual que o que acontece? Quando você tem uma demanda de mercadoria e ela não sai do lugar, não é vendida, a tendência dela vai ser depreciar. Apesar que não está depreciando, não. Mas vai depreciar. Só para você ter uma ideia, esse final de semana eu fiz um churrasco e lá estava um prefeito da região que me falou que na cidade dele tem pedido de 17 condomínios de alto padrão fechado, pedido de registro, que é o norte de Bauru aqui, é o sul, né? Sul de Bauru aqui, que vai 17 novos condomínios fechados de alto padrão. O preço vai cair. Não tem como o mercado segurar tudo isso. É muita coisa. E na faixa de 200 mil, um terreno. Como que você vai construir o quê depois? Aí tem padrão mínimo esses condomínios, tem metragem mínima. Então aí você vai gastar uns 350, 400 mil no mínimo para construir em cima. Quem tem 700 mil hoje? Tem uma camadinha, né? Uma pequena bolha de bauruenses que a gente não participa. Não, mas assim, infelizmente, porque tivemos essa pandemia, falta de insumos, elevou o preço de tudo. Elevou o preço mesmo. Aí veio a questão de essa guerra também. Então, uma série de fatores que, assim, os insumos aumentaram muito. É aquela coisa, se as pessoas deixam de comprar, as coisas caem.
Então, eu sempre falo, a gente tem que esperar um pouco para ver o que o mercado vai dizer. É muito que nem no mercado, há 2 meses atrás, a gente percebeu que deu uma parada não só no mercado imobiliário, mercado geral. Foi assim, assustador. Agora, de agosto para cá, você vê uma movimentação assim, fora do comum que a gente esperava desse crescimento. O pessoal, muita gente parece que nem está com medo de eleição. Tem a Copa do Mundo ainda para atrapalhar. Então, assim, não dá para assim, você estimar, vá por esse caminho ou vá por aquele. O que eu sei é que existem ótimos negócios, existem pessoas que precisam se desfazer de negócio para começar outro ou para pagar uma dívida, existem oportunidades, e existem aquelas pessoas que vão guardar e esperar ou abaixar ou correr o risco de subir ainda. Assim, eu fiz o seguro do meu carro há 3 meses atrás e quando a moça mandou para mim a pólice, eu falei assim, o que é isso? Tá muito mais caro que no ano passado. Ela falou, é o valor do seu carro, mas você pode fazer um valor fixo do seguro do seu carro. Só que cuidado, que se o carro ficar mais caro, não vai cobrir o valor da tabela. Então, assim, você fica... Assim, é um mercado que ainda é instável. Só que, assim, o que eu vejo? Nós temos muita vantagem com relação a outros países. Porque o pessoal em outros países estão em situação muito pior que a nossa. Mas aí a gente fica comparando com países muito menores. Vamos falar assim de país que tem mais de 200 milhões de habitantes só. Aí a gente vai para a Rússia, Estados Unidos... China, Austrália. Aí é esse que a gente tem que comparar. Que tem os PIBs parecidos com a gente aí dos 10 maiores aí. Agora, se a gente for comparar... não, porque a gente sempre vai comparar com a Argentina. Não, com a Argentina não tem nem como comparar. A Argentina é um estadinho nosso aqui, pai. É São Paulo, tamanho de São Paulo. Entendeu? Não, mas eu falo assim, comparar no sentido não de valores, mas a situação econômica que nós vivemos. Entendi. É a situação de não que, olha, nós faturamos 10, eles estão faturando 1. Aí não tem como comparar, mas na situação de que nem... aqui ainda você vê, com o mercado imobiliário, você vê as pessoas investindo, você vê as pessoas comprando, é menor do que há anos atrás, mas você vê o capital girando ainda, alugando, então vê assim, muitos empreendedores ainda. Então você vê que tem pessoas que estão investindo. Estão acreditando. Uma das coisas assim, que eu acho interessante é que você vê que, independente de política, muitos empresários acreditam e investem, abrem negócios, pagam seus impostos caríssimos, altíssimos, e estão lá dando empregos. Sonegam um pouco também. Eu já não posso falar pelos outros. Não, mas eu acho... Não, o Brasil é muito bom. Com certeza, é o país que eu nasci e escolhi para viver, porque também não tem opção, né? Tem um monte de gente assim, não, eu amo aqui, também não tem oportunidade de sair. Porque na hora que tiver, dá tchauzinho do avião, assim, tchau! Você nunca pensou em morar na Rússia, em morar em outro lugar? Já. Sabe por quê? Na Rússia tem russas. Ó, mamãe, falei. Aí você quer que eu apanhe em casa. Bom, eu já pensei em morar na Rússia. Em 2010 eu fui a primeira vez para a Rússia para estudar música, dei concertos. Até mandei uma foto do meu primeiro concerto. Eu fui no instituto e tinha crianças russas vestidas típicas do meu lado. Toquei músicas folclóricas russas, brasileiras. Só que assim, sabe qual que é o problema de a gente... eu quero morar na Rússia, quero morar nos Estados Unidos, quero morar em outro lugar. Quando você vai para um país desses, você vai primeiro como um turista. E você não tem a visão real de como que é aquilo. É muito... Assim, a gente cria muita fantasia. Eu não estou falando que lá é pior ou melhor. Mas, assim,
já tive muita vontade de estar fora. O que eu vejo assim de vontade de sair do Brasil? A questão de organização, educação das pessoas, organização do Estado, assim, você viver num país que é organizado, disciplinado, em que você pode deixar seu carro aberto, que você não vai ser roubado, como o Canadá, que eu tenho conhecidos que vivem lá e falam assim, eu durmo com a janela aberta, sossegado, só que eles têm outros problemas também. Então, assim, 6 meses no ano eles não conseguem sair tanto gelo. Exato. Então, assim, como turista, nossa, a Rússia é maravilhosa. Eu falo assim, vá para a Rússia. Quem tiver dúvida, vá para Moscou, São Petersburgo, conheça. É a mesma coisa do alemão que vai para o Rio de Janeiro e fica maravilhado. Porque ele fica 7 dias lá só na área turística. Segura. Comendo feijoada, tomando caipirinha, vendo mulata, praia, noite legal, e não precisou morar no Rio de Janeiro, pegar engarrafamento, ser assaltado. Às vezes é assaltado, né? Porque levar uma facada. Então, assim, é muito... a vontade é de ir para um lugar mais organizado, mais disciplinado. Assim, até por causa da minha formação. Então, culturalmente, nós somos muito fracos no Brasil. Por exemplo, na cultura erudita. A gente pega países muito mais pobres que nós, como, por exemplo, agora assim, a Argentina, que é muito mais pobre e é muito mais culta. Os argentinos têm um nível cultural, lá a música clássica tem um mercado muito mais abrangente para o cinema, para a música, para os concertos. Mas Buenos Aires é uma efervescência cultural, né? Nós não temos essa tradição. Por exemplo, educacional. Você pega um país mais pobre que nós na América do Sul, Colômbia. Um dado, olha só, vou falar um dado de cabeça, hein? Os brasileiros, 18 de cada 100 brasileiros vão para a universidade, dos nossos jovens. 18 de cada 100 vão para a faculdade. A Colômbia coloca 48 de cada 100. E é mais pobre que a gente, entendeu? Ou seja, educação não é sinônimo de prosperidade mas financeira. Vamos ver a longo prazo. Isso é esse dado de agora. Vamos ver daqui 15 anos como eles vão estar. Entendeu? Apesar que, assim, quando eu fiz o mestrado em mídia e tecnologia, me abriu muito a cabeça sobre as tendências. Hoje em dia, você não precisa ter para ser... você não precisa fazer uma faculdade para você ter o conhecimento. Sim. E a maior aptidão que você deve ter é você ter a capacidade de aprender a aprender, porque o conhecimento ele vai se transformando e ele vai... hoje você tem que aprender a usar um Mac. Amanhã você tem que... então, assim, não estou menosprezando fazer faculdade em hipótese alguma. Pelo contrário, eu estimulo... tanto que, assim, um dos hábitos que eu tenho é ler. Eu cultivo isso e recomendo isso. Mas eu falo... a gente não ficar preso a uma educação tradicional no sentido de eu tenho que fazer a escola tradicional, fazer a faculdade, fazer o mestrado... isso pode ser o seu caminho básico, mas você tem que expandir isso, porque um diploma, que nem meu diploma de mídia e tecnologia, se eu não continuar estudando, não vale nada. Não, mas até a questão de mídia e tecnologia, eu acho que as faculdades de tecnologia já se adaptaram a isso, foram as primeiras. O resto, aquele decoreba de você aprender as teorias, é lixo. Lixo pode servir para um dia, uma conversa, você falar, mas assim, para o mercado é lixo. Mas a tecnologia, você aprende a base, assim, principalmente na tecnologia, que linguagem de programação tem uma nova todo ano. Então você aprende a lógica. Aí depois você... lógica da programação. Isso. Aí depois você aplica, você entende como funciona, e o que tiver de novidade você vai indo. E nas faculdades, principalmente na minha área, que é de humanidades, que é horrível, que você tem que aprender todas as teorias, todos os caras lá, eu acho que aí está atrasado ainda, que eles deviam ensinar o pensamento crítico. Você tem o pensamento crítico. Que é a parte chata da faculdade. A metodologia do trabalho científico, a metodologia de pesquisa, e aí as informações que você vai aprender, aí não precisa nem dar. Assim, aí qualquer coisa que você pegar na sua vida,
você vai conseguir fazer. Qualquer coisa nova que surgir, se você tem essa base, a metodologia ali já bem executada, você vai aprender. Eu sempre falo isso daí, que quando a pessoa me pergunta, você sabe fazer tal coisa? Eu falo assim, sei. Porque meia hora depois de terminar a conversa, eu vou lá no Google, aprendo e faço. Mas é uma base. Se não tiver essa base, não é? É por isso que eu falo assim, eu vi uma vez, eu estudei um pouco de programação e depois eu comecei a ver, programe sem saber programar, sem saber o C++, sem saber os códigos, não, as linguagens de programações. Então, assim, a gente está indo por um caminho que muitos estudiosos falam, você não tem que inventar mais a roda, você tem que usar a roda para criar outras coisas. Então, assim, eu acho que tanto que o salto que nós demos de 2010 até 2020, eu não sei se a gente poderia falar que andamos um século em uma década, porque foi gigante o que aconteceu nessa última década. E o que está acontecendo a cada ano, essa questão de inteligência artificial, que existe muita fantasia também, né? Mas como a gente está desenvolvendo, eu vejo muito que até o que a gente usa na própria imobiliária, o conhecimento em tecnologia para te facilitar a vida, te permitir dar um serviço melhor, facilitar mais, depender menos de mão de obra e você conseguir ser mais eficiente. Então, esse conhecimento de você saber manipular as ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas, eu acho muito importante. Então, assim, a pessoa que não sabe mexer com tecnologia, infelizmente, ela vai sofrer muito nos nossos dias de hoje, se ela for para o mercado de trabalho. Mas sofre com tudo. Os bancos não têm mais atendimento físico, a pessoa não sabe mexer no caixa eletrônico, fica lá na fila. Você deposita o cheque também atrapalhando o meu dia lá, que não anda. Alexei Lizonenko. Falei certo agora? Não. Certíssimo. Aprendi. Viu? Obrigado por ter vindo aqui. O Alexei, descendentes de russos, pianista, maestro, agora mora em Bauru e tem uma imobiliária. Posso falar só uma coisa sobre o nome da imobiliária? Claro, que chama Hall Imóveis, né? Não, H-O-L. Não é Hall. Não é Hall. H-O-L? Tem gente que fala Hall Imóveis. Hall Imóveis. Quando eu trabalhei como corretor em São Paulo, eu presenciei muitas coisas complicadas, assim, um comportamento muito difícil dos profissionais da área de corretagem. E corretor vendendo uma casa 2 vezes, 3 vezes, coisa assim que eu olhava e falava, nossa, como é que a pessoa tem a capacidade de fazer isso? Se você quiser ter um programa só para falar mal de corretor, eu consigo, viu? Porque eu consigo ficar uma meia hora falando mal de corretor sem... E assim, e a minha experiência com os colegas foi de mal a pior. Trabalhei bastante, aprendi bastante. E quando nós decidimos abrir uma imobiliária aqui, a dúvida sempre é que nome utilizar. O meu sogro é uma pessoa que eu admiro muito, é como um pai para mim, e ele é o exemplo de profissionalismo, honestidade, integridade. É o homem perfeito, aquele homem que você tira o fio do bigode, já está aqui. Ele tem 94 anos. 94? Nossa. E ele é lúcido. Lúcido? Super. Ele conversa aqui com a gente, conta piada. Ele chamava a rainha da Inglaterra de companheira. Mais ou menos isso. E o nome dele é Hélio de Oliveira Lima. É o nome dele. Então, em homenagem a ele, ele foi um dos sócios do escritório de contabilidade Novo Mundo. Então, ele é pessoa conhecida na cidade. Nós quisemos o quê? Homenageá-lo e perpetuar o nome dele. Então, colocamos HOL, as iniciais do nome dele, em homenagem a ele. Justamente o quê? Para contrapor tudo que eu vi e vivenciei e o que você já conhece sobre essa profissão de negativa. E é engraçado os corretores, como eles se odeiam entre eles, né? Comprou com fulano, comprou com Cicrano tá vendendo esse empreendimento. Não, Cicrano vendeu não sei quem. E a competitividade, eles têm...
Eu sei porque no meu condomínio lá, eles ficam lá, eles põem até placa. Fulano vendeu 26 unidades aqui, fulano vendeu 4, não sei, sabe? Tem uma competiçãozinha. O dono da construtora vai lá e tira uma foto com o corretor que vendeu mais, dá um prêmio, tem uns negócios aí. Viagem pro Nordeste, ganha uns negócios. Então, assim, quando você vai colocar o seu imóvel para vender ou alugar, ou você vai comprar, é uma situação de muito risco. E você precisa ter alguém de confiança, alguém de credibilidade. Então, eu e minha esposa optamos por colocar o nome do meu sogro, que representa tudo isso. Uhum. E, assim, nós trabalhamos com esse lema, com esses princípios. Então, tudo que eu vi de ruim, eu aprendi para quê? Para focar e levar isso em conta. Então, assim, eu tenho orgulho do nome. Isso é uma coisa assim que um pai que eu tenho aqui em Bauru, que eu respeito muito, e tenho orgulho de colocar o nome dele. Então, assim, é quase como se Hélio de Oliveira Lisonenko ou Alexei Lima. Mas é nesse sentido. Legal, parabéns pela homenagem. Tá? Obrigado. E pela... Abraço, seu Hélio. Hombridade de conduzir os negócios assim com essa filosofia. Que hoje o mercado tá selvagem. É difícil todo mundo prega alguns valores, mas no dia a dia é difícil. Nos mercados de programas de entrevistas mesmo, é difícil. Nós nos chamamos aqui de maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Que os nossos números são os maiores. Então, só por isso. Não é porque é maior nós somos melhores que os outros. Não somos melhores, nós somos os maiores. Não quer dizer que a gente é o melhor. Deve ter alguém que é melhor que a gente. Mas é muito ciúme. Porque, sei lá, o momento é de competição, né? Se você não é de um lado, você tem que ser do outro e nós vamos se matar por causa disso. É difícil. Esse negócio de você sempre tem que estar de um lado. Se você não está do meu lado, você é meu inimigo. Isso é muito complicado, até no meu trabalho, porque assim, parece que a pessoa te pergunta: "Ei, você vai votar em quem?" Primeiro eu tento sondar quem que a pessoa... Para falar o mesmo que ela, né? Pra não... Aí quando eu vejo que eu não tenho saída, eu falo assim: olha, para não ser muito delicado, o voto é secreto. Então não posso falar. Eu frustro muito as pessoas, porque eu sou combativo, sou argumentativo, né, nos churrascos, assim. A pessoa, Lula ou Bolsonaro? Eu falo assim, gente, eu sou do time do Ciro Gomes, aí ninguém quer briga comigo, entendeu? mas é verdade, então, todo mundo que assiste o programa sabe, eu sou militante do Ciro, não, eu sou Ciro Gomes. E aí, aí não tem graça. Não é nem Lula, nem Bolsonaro, não vou te matar hoje. Mas você sabe que o Ciro tá pertinho do Lula e do Bolsonaro, né? É um pouquinho de cada um, né? Meio a meio ali, né? O Ciro tem o 1 do 13 e o 2 do 22. É verdade. Ele é o 12. Ele tem um pouquinho do machismo do Bolsonaro e as ideias de centro-esquerda que o Lula também não tem, porque o Lula... Nossa, meu Deus do céu. Enfim. Alexei, obrigado por ter vindo aqui. Que isso, obrigado a você. A entrevista maravilhosa. Espero que os Sons de Bauru volte. Quando voltar, nos avise. A gente pode ir lá, tá? Seu concerto. Muito bacana, continue praticando piano. Obrigado. Eu tenho uma página no Instagram, chama Piano Branco, que é onde eu posto alguns vídeos de eu tocando piano. Que legal. Bacana pra caramba. Piano branco chama? Piano branco, porque eu queria fazer uma coisa diferente. Aí quando eu fui comprar meu piano, eu pensei, putz, vou comprar um piano marrom, um piano preto. Não, vou comprar um piano branco. Até lembrei do Richard Clayderman, que tinha um piano de cauda, só que eu não sou loiro de olhos azuis, né? Então, vai ter olhos verdes, já. Aí eu comprei o piano branco, então aí dei o nome. E às vezes eu posto, de vez em quando eu sempre posto umas músicas lá, e a maioria é tudo música popular. Pop, rock. Tanto que eu fiz uma enquete no Story, acho que foi ontem. Qual a música que aquele verdade, 3 verdades e uma mentira. Qual que é a música que eu não toquei? Aí tem pagode, o piano, pagode, funk
rock e pop. O que eu nunca toquei no piano até hoje foi pagode. Pagode. Tem uns pagode bom. O pagode é... Você não gosta de... Não sei, dá pra... Dá pra tocar pagode Então, no piano? é por causa disso. Ah, não dá pra tocar É por causa piano? do ritmo. Ah, o ritmo não dá pra tirar no piano? Não, dá, mas é um pouco mais Lua complicado. vai iluminar os pensamentos dela. Falar pra ela que sem ela eu não vivo. Né? Aquele batidinho, né? Legal. Tem um cara... É muito legal você ter uma rede social, porque tem o Vinheteiro, você conhece, né? Conheço. O Vinheteiro, o cara tem bilhões de visualização, principalmente na China, dele tocando temas lá no piano. Pá, ele é bom? Ou ele só Não, é mais ele toca mídia? muito bem. Ah, ele toca ele bem? faz uma baita de uma mídia. Aham. Isso. Não, e ele sabe se vender também. Ele é é um cara- mal-humorado, fala umas coisas sim. ridículas, né? Ele é um personagem. É um personagem, né? Então, e ele faz muito bem isso. Então, Uhum. Mas tecnicamente ele é bom. é bom. É bom? Ah. Então tá certo. É isso aí, obrigado, viu? Obrigado a você. Aham. Obrigado pela oportunidade aqui. Uhum. Espero poder voltar em breve. Espero que vocês venham no concerto dos Sons de Bauru quando a gente retornar. Aham. Porque assim, precisa baixar um pouco, porque com o trabalho da imobiliária aumentou muito o trabalho. Assim, diminuiu o meu tempo, aumentou o trabalho e ainda dou aulas também. Então eu preciso assim, abrir um espacinho entre... Terminou a imobiliária às 6 horas da tarde, vou fazer os ensaios, que a gente fazia os ensaios à noite, Uhum. então eu quero ver se eu retorno. Porque assim, é uma realização. Muito bom. Diretamente aqui dos estúdios da Pureza Filme, esse é o Além dos Outdoors. Num oferecimento FACOP. A FACOP é a faculdade do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP você faz, além de odontologia, você faz todas as pós-graduações, mais de 50. E ainda você pode ser atendido na Clínica FACOP. Clínica FACOP. FACOP é uma universidade, então você pode ser atendido com o preço zero. Isso mesmo. Você paga apenas o material que eles usarem, os equipamentos, etc. É só você ir até lá, não precisa agendar horário, é só chegar lá e ser atendido na FACOP. Aí Eficaz Mídia, nossa parceira de divulgação. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de Bauru e Agudos. Se você quer fazer uma campanha offline em pontos de ônibus, é só falar com a Eficaz Mídia. Lembrando sempre que nós estamos na TV Bru Mais, todas as quintas-feiras, e na Alfa TV, Bauru, Jaú e Botucatu, em breve em mais cidades, na Top FM para mais de 100 cidades, na rádio do seu jeito e na Melone, também rádio web, que você pode nos conferir. E a Rádio Cultura Regional também, que é de Dois Córregos para o Mundo. Sabia que Dois Córregos tem é um celeiro de jornalistas muito, muito famoso. Tem eu vou esquecer o nome do pessoal. Mas hoje a principal correspondente da Globo News em Washington, ela é de Dois Córregos. E foi a única jornalista que cobriu a invasão da Casa Branca do mundo. É a única que estava lá no momento que o pessoal começou a invadir e correu risco de vida, que morreram 5 pessoas. Ela estava lá no meio. O Reinaldo Azevedo, o âncora do SBT, Carlos Nascimento, todos Dois Córregos. Você quer ser jornalista? Bom, tem que nascer em Dois Córregos. Não nasceu em Dois Córregos, nem faz faculdade. Aí, isso. Esse é o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Até o próximo programa. Tchau. Além dos Outdoors.